Quero ficar agora uma grande gostosa. É brincadeira. Recebe, as pessoas perguntam, foi Monjaro, foi Ozempic? Eu cansava muito fácil. É que o esporte ensina pra gente que a gente consegue vencer a mente. E eu só fazia. É um momento ainda que eu tô vivendo muito marcante. Por favor, não me pressione. É brincante, e ser brincante de Bumba Meu Boi, ele é bem mais que dançar. É uma questão de alma, Com certeza. é uma questão de pertencimento, é uma questão muito de cultura, né? O que te motivou a sair? Foi difícil tomar essa decisão? Bom, foi uma decisão da presidência do Boi em que nós praticamente fomos convidados a sair, né? Recebemos alguns convites. Isso gerou muito burburinho, porque né, assim... Ali? Isso também acaba sendo um motivador pra tu continuar, certeza, né? tem Porque dia... tu não pode decepcionar aquelas Meu pessoas. Deus, gente. Até porque meu corpo não é lixo pra eu estar colocando lixo nele. Né? E o que tu trabalhou de técnica pra poder dar conta nos dias difíceis? A frase só vai e a disciplina do balé clássico me trouxe essa constância. Era eu e um sonho. Era eu e um sonho. Joel Farias é corpo, alma, talento e transformação. Vem com a gente conhecer essa trajetória que vai dar uma aula de superação para vocês. Seja bem-vindo, Joel, ao Ponto A. Alô, galera! Eu sou Ana Paula Moraes. Estamos aqui em mais um episódio do Ponto A, o podcast onde a conversa começa e o assunto não termina. E no episódio de hoje vamos falar sobre coragem, superação, arte e amor. Ele já foi alvo de julgamentos, já teve seu corpo como barreira, dançou nos palcos mais importantes do nosso estado, levando a cultura popular por amor e sempre dançou com o próprio destino. Joel Farias é corpo, alma, talento e transformação. Vem com a gente conhecer essa trajetória que vai dar uma aula de superação para vocês. Seja bem-vindo, Joel, Obrigado. ao Ponto A. Gente, eu amei a introdução. Nossa, achei super chique. Gostou? Gostei. Isso tudo é você, querido. Obrigado. Me senti feliz. Pois é, Joel. E aí, Joel, conta pra gente um pouquinho de ti. Vamos quebrar o gelo para ficar todo mundo mais à vontade e a gente começar a entrar na profundidade. Certo. Conta pra gente como foi que a dança entrou na sua vida. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer o convite, Ana Paula. É um prazer estar aqui contigo, conversando. Bom, eu tenho 35 anos, pra quem não sabe, não tenho vergonha de falar a minha idade. E eu comecei a dançar Só porque tá magro, tá? Não é verdade. Eu comecei, assim, falando da parte artística da minha vida, que a minha vida tem várias faces, né? Mas falando da parte artística que diz respeito à dança, eu comecei a dançar com 15 anos, né? Hoje eu tenho 35, então há 20 anos atrás eu entrei no mundo da arte. Foi através da igreja, eu era da igreja evangélica, né? E na igreja evangélica existe até hoje aquelas Sim, vertentes... um corpo de baile, né? Um ministério de dança, né? Um ministério de música, um ministério de teatro. E aí eu comecei ali, no ministério de dança dessa igreja, de uma determinada igreja. E de lá eu ganhei uma bolsa numa escola de balé do bairro, na época. E aí dessa bolsa eu descobri que eu gostava daquilo, né? Que eu queria fazer aquilo. Só que se a gente pensar que há 20 anos atrás é muita coisa, né? Meninos fazendo aula de dança, meninas já era um pouco complicado por valor, né? Digamos que meninos que não tinham poder aquisitivo bom não podiam fazer aula de dança. Então, para meninos era tudo mais difícil. A questão de valores e questão de preconceito, da aceitação da sociedade em si, da família também. Mas, enfim, consegui passar por essa etapa, né, de ganhar uma bolsa, não precisar pagar nada, que já valia muita coisa, né, por ser uma modalidade cara até hoje. E comecei ali, de lá eu fui para uma outra escola com um nome maior, comecei a dançar os espetáculos da escola, e aí fui conhecendo
Outras vertentes, né? Além do balé clássico, a dança contemporânea, o jazz, que é a vertente que me move hoje, que eu trabalho, que eu tenho como linha de trabalho, é o jazz, né? Então, foi resumidamente, começou daí, da igreja, ganhando bolsa em escolas de dança e fui querendo conhecer mais. Joel, dentro da igreja, antes tu já tinha ido para outros esportes e aí tu não tinha se adaptado, porque hoje eu percebo que tu faz várias coisas, né? Eu não. Eu comecei de esporte, digamos que a dança é um esporte, né? Eu comecei com a dança mesmo. A dança, ela me deu essa facilidade de aprender outros esportes. A dança é uma atividade muito completa, a gente trabalha muito a coordenação motora, tudo pro lado direito, tudo pro lado esquerdo. Então isso me ajudou a jogar vôlei, como eu também jogo vôlei hoje, eu jogo handebol, eu jogo basquete. Corre. Tudo, corro. Toda essa coordenação motora que eu tenho bem apurada, que eu considero bem apurada, foi através da dança. Então, o meu primeiro esporte foi a dança. E o que tu busca transmitir quando tu cria uma coreografia? Bom, eu gosto de ver as minhas alunas se sentindo bem dançando, né? Eu gosto de desafiar cada uma, porque às vezes quando a gente começa uma sequência nova, elas falam assim, meu Deus, isso é muito difícil, meu Deus, eu subi de nível, não tô sabendo, é mais ou menos assim o discurso. E a ideia é sempre essa, a gente se superar, né? Porque se a gente ficar sempre fazendo o que a gente já faz, a gente não consegue evoluir, subir um degrau, né? Sim. Então, quando eu monto as coreografias ou eu sempre penso, as minhas vão reclamar, mas elas vão aprender e quando elas fizerem, elas vão se sentir bem. Então, eu penso sempre dessa forma. A minha inspiração para criar as coreografias, ela vem basicamente do que as minhas alunas me transmitem, né? E eu vejo muita positividade. Eu sou aluna dele, tá? Eu sou aluna dele e, inclusive, nesse ponto, eu quero colocar uma questão. A gente inspira sem saber. Porque a gente não sabia que inspirava, tá? Inspira, gente. Turma, a gente acabou de saber. Inclusive, essa fala de mudei de nível e ninguém me avisou, né? Porque realmente as aulas cada dia ficam melhores. Não sei se vocês sabem, eu danço na Soraya Lira. E o Joel é meu professor, né? E a dança, ela mudou muito a minha vida. Eu fui buscar na dança construir autoestima, resgatar um pouco do feminino, da mulher que estava ferida ali no momento de muita dor para mim, né? Então, isso a gente encontra na dança. A gente encontra uma transformação mesmo, porque através dessa movimentação com o corpo, a interação, a nossa turma é muito boa, a nossa interação na sala, todo mundo é muito unida, a gente não tem competição dentro da sala, a gente trabalha a paciência também, que tem dia que a gente perde, né, Joel? E assim, e o Joel, ele é um professor assim que ele agrega muito. Ele traz muito a gente para esse lugar, ele traz a gente para essa união, mesmo com as falas dele, assim, a gente fala que são bem etaristas, mas elas são maravilhosas. Mas gente. E a gente não liga, né? A gente super curte mesmo a aula. E é muito bom estar contigo nesse ambiente. Eu imagino que a tua inspiração está cada dia melhor, porque as coreografias estão lindas e a do espetáculo desse ano está assim, sensacional. Então, tá fluindo, tá fluindo. Ela está ficando muito bonita. E é muito bom fazer parte disso contigo. Legal. Dessa forma, Joel, a dança em algum momento ela ajudou na tua construção de autoestima? A dança me ajudou desde sempre, porque eu sempre fui muito tímido, então eu tinha medo de estar em público, eu não me sentia bem. Então, quando eu comecei a subir no palco, né, que eu tinha que ver o público, que o público ia me ver, que eu sabia... eu comecei a me sentir melhor, a me olhar no espelho diferente. A primeira vez no Arthur Azevedo? No Arthur Azevedo eu dancei com 17 anos, eu passei 2 anos na primeira escola que eu ganhei bolsa, né? E depois eu passei para essa outra escola que era maior, né? Tinha um nome maior. E aí os espetáculos eram, consequentemente, no Arthur Azevedo, né?
Foi uma emoção, gente. Tudo que a gente faz pela primeira vez se torna, assim, emocionante. E a dança me construiu como pessoa, não só autoestima, não só como essas coisas desse tipo. Mas ela me construiu como a pessoa que eu sou hoje, né? Hoje eu tenho várias funções no dia, né? Meu dia, para quem me acompanha nas redes sociais, vê que meu dia não é um dia tão simples como o de muitas pessoas. Sim, eu tinha até uma pergunta dessa para ti. Tá bom. Eu ia te perguntar, mas pode falar. Tá. Eu ia te perguntar justamente isso. Como é que tu consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Sabe, Sim. assim, quando a gente olha o story de Joel, quando eu penso que no Joel já não tá na aula, depois ele já tá jogando vôlei. Eu falei, mas essa pessoa não dorme? É basicamente, eu vou já te responder, só finalizando a outra. Então, a dança ela me ajudou e me ajuda até hoje a conduzir esses outros lados da minha vida, com disciplina, com cumprir horário, com essas coisas desse tipo que a dança me ensinou há muito tempo atrás e eu fui levando isso para algumas coisas da vida. Né? Então, agora respondendo a tua pergunta, às vezes nem eu sei como eu consigo dar conta de tudo isso. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de me privar e dizer que eu sou só isso ou que eu sou só aquilo, né? Eu gosto de desafios e eu tô nesse momento da minha vida onde eu tenho me desafiado a coisas que eu não, que às vezes eu acho que eu não vou fazer ou que eu não vou ter mais tempo para fazer e eu acabo conseguindo fazer. Né? Então, eu também não sei. Agora, eu vou te dizer que eu não sei te responder como eu consigo fazer. Eu só sei que eu consigo. Vai fluindo durante o Vai dia, acontecendo, vai acontecendo, né? Então, tu percebe o poder terapêutico que a dança tem, né? Assim, sem dúvida. Dentro Sem dúvida. dessa linha. E, Joel, tu não dança só jazz, né? Tem a questão do Bumba Meu Boi, Uhum. né? E esse ano a gente foi surpreendido aí com uma grande polêmica dentro da internet com a troca. Eita, Isso meu pegou Deus do fogo na céu. internet, né? Porque ele é brincante. E ser brincante de Bumba Meu Boi, ele é bem mais que dançar. É uma questão de alma, Com certeza. é uma questão de pertencimento, é uma questão muito de cultura, né? O que essa troca representou para ti? O que te motivou a sair? Foi difícil tomar essa decisão? Bom, eu amo São João, né? Amo São João. Pra mim, de todas as épocas do ano que se tem alguém que espera pelo São João, essa pessoa sou eu. Não gosto de carnaval, Páscoa, Natal, Ano Novo, nada disso. São João. Coloco São João pra mim que eu posso ter certeza que eu vou estar lá. E aí, ano passado eu tive a experiência de coreografar um boi aqui de São Luís, né? Eu já tive outras experiências em outros grupos também. E nessa experiência do grupo anterior foi muito bom, o grupo foi muito bom. Eu acho que quando eu falo a gente é porque eu trabalho com o meu amigo Aguinaldo, né? E a gente trabalha em parceria coreografando o boi. E nós trabalhamos juntos, nós acreditamos que fizemos um bom trabalho, e eu tô falando isso não por modéstia, falsa modéstia, mas é porque a gente via os comentários das pessoas e a gente, como profissional, sabe analisar quando algo dá certo e quando algo não dá certo, né? Então, o que a gente viu nos palcos foi algo bom, repercutiu bem entre o meio, né? Entre as pessoas que curtem o São João e os grupos de Bumba Meu Boi. Eu não queria entrar no mérito do motivo da saída, Sim. porque me incomoda um pouco, né? Mas fica à vontade. Não por mim, mas pela forma como foi. Mas já eu vou adiantar que não foi uma decisão nossa de sair, foi uma decisão da presidência do Boi, em que nós praticamente fomos convidados a sair, né? Por um motivo muito significante, um motivo muito... eu vou dizer amador, e antiprofissional, antiético, completamente fora da realidade de uma pessoa que leva o seu grupo como um grupo profissional e com o nome que tem hoje, vou dizer no estado, porque é um grupo de muito nome, né? Então, depois disso, a gente decidiu, fomos convidados a sair, aceitamos o convite de sair, né? E logo em seguida aceitamos
recebemos alguns convites. Isso gerou muito burburinho, porque né, assim, ali. pra quem não entende muito bem de São João, gente, os grupos, eles praticamente são formados, Quase né? um time de futebol. É como se fosse time de futebol, um grupo formado. E a rotatividade em alguns é grande, em outros é menor. Mas sempre tem aquele grupo que é formado já, que tá ali todo ano, que tá 10, 15, 20 Como se fosse uma anos escola dançando de samba juntos. também. Eu sou salgueiro, eu sou mangueira, Isso, exatamente né? isso. Então acaba que, meu Deus, por que fulano saiu do grupo, agora tá em outro grupo? Meu Deus, fulano tá no outro grupo, não tá nesse grupo. Então rola um pouco disso. E tá tudo bem, é normal, né? Só que assim, como a gente tava aparentemente muito bem no grupo, e como foi muito do nada, assim, muito de repente, surgiu, né, os comentários entre o meio. Meu Deus, o que será que aconteceu? E eu não dou muita bola, nem muita moral para coisas que não valem a pena. E o motivo pelo qual a gente foi convidado a sair não vale a pena de eu estar postando em rede social. Não faz muito parte, não é muito meu perfil dar essa moral para quem não merece, né? E aí a gente decidiu sair, aceitamos o convite de sair e em seguida recebemos o convite de 3 grupos para coreografar outros 3 grupos, bons grupos, né? Na verdade, eu tô até me expressando errado. Todos os grupos são bons. Não tem 1 ou 2 ou 3 ou 4. Todos são bons porque todos têm seu espaço, né? Uns com maior tempo de estrada. Ali também eu não sou uma pessoa que eu sou muito ligada no São João. Sim. Mas tem um que é de... Não tem umas tem categorias, os sotaques, isso. Tem mas isso não interfere tanto, assim. Eu digo mais pelo tempo de estrada. Tipo, tem grupos que tem 50, 60, 70, 100 anos. E tem grupos que começaram há pouco tempo. Tem 10, tem 20, 15 anos. Então, acaba que a gente acaba dizendo que os grupos mais velhos, eles têm um know-how assim, maior, mas Sim. que também não é não deveria ser um critério a ser analisado, porque a gente percebe que grupos também muito antigos são completamente desorganizados e grupos novos que estão surgindo, né, são extremamente organizados e bem articulados e tudo bem. Mas continuando a história, a gente recebeu o convite de outros grupos para coreografar e a gente aceitou coreografar esse ano o Boi de Barbosa, que ele é o primeiro boi de orquestra do Maranhão. Ele tem 70 anos e ele é ali de Rosário, da região de Rosário. A gente se sentiu muito honrado, prestigiado, né, em receber esse convite. E a gente nem pensou, a gente assinou logo um contrato com eles, né? E a gente tem ido aos finais de semana, quando eu falo a gente, eu falo eu e o Aguinaldo, como eu falei. E a gente tem ido aos finais de semana coreografar o Boi de Rosário. A experiência tem sido maravilhosa, porque a gente tem conhecido a filha, os filhos, a família do criador do boi, né? Então, as histórias que eles contam de como que surgiu o boi, de como que surgiu... Essa parte eu acho sensacional, eu adoro de como isso. que surgiu a orquestra, porque assim, é o primeiro boi de orquestra do Maranhão. Então, antes dele não tinha referência. Então, eles são a referência, né? Então, essas histórias que a gente tem conhecido têm enriquecido a gente de uma forma muito boa pra gente que trabalha com cultura, né? Pra gente que é artista, conhecer um pouco mais de como que surgiu, tem sido muito bom. Então, a gente recebeu esse convite para coreografar, estamos coreografando, estamos com 50% do espetáculo pronto, né, para eles, do São João, já ensaiados. E a gente recebeu também o convite para dançar num grupo daqui, né, de um outro boi daqui. E a gente também aceitou. Porque como a gente está coreografando lá e eles são do interior, a gente acaba que não consegue, talvez, conciliar muito a agenda de estar dançando no interior sempre. Eles se apresentam mais no interior. Eles se apresentam mais no interior, mas também dançam aqui. E a gente quer muito que eles venham mais para cá. Porque como ele é um boi de referência, a gente quer que eles sejam vistos de tradição. Né? Essa é a palavra, tradição. A gente quer muito que eles apareçam mais aqui. Né? E a gente sabe que os arraiais, os maiores arraiais aqui, é uma coisa muito batida. É boi tal, boi tal, boi tal. Se tu vai no sábado, no domingo, vai ter boi tal, boi tal, boi tal. Entendeu? Sim. Todo mundo já sabe. O que é bom, mas é bom dar espaço para outros grupos, né? Principalmente um grupo desse que tem um nome muito grande e tem muito a apresentar para a plateia, né? Para o público. Então, basicamente é isso. Sobre o São João, sobre a nossa saída do grupo antigo, foi isso que ocorreu. Sobre os novos... 2025 começou assim para mim, verdade. Ana Paula, 2020... de uma forma que eu não esperava. Juro que eu não esperava.
Isso foi um dos maiores motivos do convite para o Joel. Eu tô com ele direto, né? Ele, como eu falei para vocês, ele não é só uma pessoa especial, um convidado especial, ele é um amigo querido. E eu convivi ali, vi o crescimento dele e, assim, foi um negócio, assim, absurdo, absurdo. É tipo, tu dormiu, o Joel acordou de outro jeito. Ele foi literalmente o que o pessoal chama por aí de virar a chave. Eu não gosto muito desse termo, mas foi o que aconteceu. Ele se transformou. E ele fez o quê? Ele tomou uma decisão. Quando a gente toma uma decisão e a gente imprime uma ação, nessa decisão que a gente toma, as coisas começam a acontecer pra gente, né? Eu tô vivendo isso. Joel tá vivendo isso na prática. E eu observei isso. Eu falei assim, nossa, eu tô vendo isso aqui na minha frente. Eu tô vendo uma pessoa que decidiu, por conta de um relacionamento, ele tomou uma decisão. Dessa decisão, ele tomou várias outras mini ações e colocou objetivos em prática com muita determinação, muito foco, muita constância, muita disciplina. E eu vi o quanto não foi fácil. Ele não come fruta, ele não gosta de uma série de coisas. O Joel chegava com uma Coca-Cola. Eu comecei a comer Subway por conta de Joel. Eu comecei a comer Subway por conta dele. E assim, e de repente eu vi aquela pessoa, meu Deus, como assim? Eu coloquei ele num grupo de Junior Rats, né? Eu tô em segundo lugar, viu? Ele, em menos de 15 dias, ele passou pro segundo lugar. Eu nunca mais pisei na academia. E o Joel levou isso tão a sério, que quando você vê o resultado, né, assim, eu queria colocar agora, Vitor, era a foto dele aqui do antes e o depois. Gente, olha essa transformação. E a gente percebe que existe aqui uma mudança de hábitos, existe motivação, mas o mais importante que eu vi isso aqui acontecer foi uma decisão. Ele tomou uma decisão. Tem exatamente 96 dias hoje que eu convidei Joel para participar comigo do Gym Rats, para a gente poder transformar o corpo esse ano. Eu não participei 3 dias, eu não consigo. Tô em segundo lugar, gente. Ele passou para segundo lugar em muito pouco tempo. E olha só isso aqui. Você vê que é constância, né? Tem o antes, tem o durante e tem o depois. Você vê que aqui é uma coisa gradual. É fácil? Não é fácil. Eu vi essa pessoa, a alimentação dele era a pior do mundo. A pior do mundo. E assim, e a tua energia não era a mesma, né, Joel? Eu lembro que até nas aulas, hoje, ele tá com outro ânimo, ele tá com outro gás. Conta um pouco pra gente, Joel, como foi esse processo tão inspirador que, assim, a gente percebe e as pessoas perguntam, foi Monjaro, foi Ozempic, foi Lipo? O que foi que ele fez? Ele decidiu que ele ia mudar o corpo dele e ele mudou. E ele ainda vai fazer mais transformações, que ele me falou que agora ele vai trabalhar para ficar todo definido. Isso. Gente. Estou no processo já. Bom, gente, na verdade, eu cheguei aqui sem perceber que eu cheguei aqui, né? Os anos foram passando, as ocupações foram chegando e eu fui deixando a vida me levar, né? E aí eu não percebi, de fato, eu só percebi que eu cheguei aqui quando eu não conseguia mais amarrar um sapato, quando eu não tinha mais... Quando eu subi uma escada e eu não conseguia ter fôlego para terminar, digamos, se tivesse mais um lance. As minhas aulas, de fato, eu mesmo percebo isso. Agora, na hora a gente não percebe tanto. Sim. Mas eu tinha dificuldade de executar alguns exercícios, né? Eu cansava muito fácil. Eu cansava muito fácil. E eu cheguei num momento que eu falei pra mim mesmo que eu não queria mais estar assim. Eu não gostava mais de tirar foto. Eu não tirava mais foto. Tanto é que essa foto foi tirada, mas eu nunca postei ela. Postei agora, depois que eu melhorei o corpo. Pra fazer uma comparação do antes e do depois, né? Eu não gostava mais de tirar foto. Eu mal fazia selfies. Até pra gravar mesmo no Stories no Instagram, eu só pegava meu rosto, no máximo daqui, né? Dessa região pra cima. Então, eu decidi mudar. E eu, de fato, mudei. Comecei dia 2 de janeiro, né?
Eu esperei o ano acabar, esperei toda aquela vibe, né, do ano que vem, quando o ano começar, vou colocar minhas metas em. Vou fazer minhas metas valerem a pena, eu vou conseguir e comecei. Comecei assim, sem nenhum acompanhamento profissional de nutrólogo, nutricionista, de profissional Era de tu e uma educação física. decisão. Era eu e um sonho. Era eu e um sonho. Eram eu roupas que não cabiam mais e um sonho. E aí eu fui. Essa foto aqui é exatamente do dia 2 de janeiro, porque essa aqui é de dezembro, novembro, né? Eu tô no mesmo corpo aqui, negócio que os ângulos são Aham. diferentes, e aí é vestido, né? Então acaba que esconde mais a barriguinha. Mas essa foto é do dia 2 de janeiro, foi a primeira vez que eu fui na Litorânea correr, eu não conseguia correr 500 metros, Aí né? tu fazia o quê? Tu só Eu, caminhava? Ou tu eu, parou? eu Não caminhava, correu? não, eu caminhava e corria. Só que eu sempre fui uma pessoa que correu bem, porque antes mesmo já corria. Então isso me frustrou. E aí vem a briga com a mente, né? De que eu não vou mais conseguir ser como eu era antes, né? E essa briga com a mente é que o esporte ensina pra gente que a gente consegue vencer a mente. E todo dia eu vencia minha mente, porque todo dia eu não queria acordar cedo. Todo dia chegava lá pra treinar, eu não vou conseguir. E o corpo dizendo que não vai conseguir, e a mente dizendo que não vai E o que tu conseguir. fazia pra E conseguir? eu só fazia. E essa frase, que eu sempre, se vocês forem lá no meu Instagram, vocês vão olhar bastante essa frase. Só vai, que na hora dá certo. Então eu só ia. Eu passei 29 dias, mais ou menos, treinando de forma independente. Assim, como eu sou profissional de educação física, eu tenho uma noção, né? Só que assim, existem os profissionais especializados, né? Cada um no seu quadrado. Eu, como sempre quis dançar, então eu trouxe tudo que eu sei de educação física pro lado da dança. Então eu não entendo muito. Hoje eu entendo porque eu também sou atleta, né? Já fui também em outro momento da vida, atleta de corrida. Então eu entendia um pouco, mas só que a tecnologia avança. Quando eu corria, não tinham tênis tão especializados, não tinham roupas tão especializadas. Então hoje tudo mudou. Então eu decidi procurar um acompanhamento. Primeiro eu fiz um acompanhamento com uma Depois nutróloga. de 30 dias. Depois de 29 dias, exatamente. Eu tenho tudo anotado, porque é um momento ainda que eu tô vivendo muito marcante. Então eu fiquei 29 dias treinando sozinho, me alimentando como eu achava melhor e como eu conseguia. Eu tô desde o dia 2 de janeiro sem tomar refrigerante, sem comer lanches de rua, sem comer fast food, essas coisas. A minha comida é feita em casa, e quando eu como na rua, eu procuro Leva pra comer algo faculdade? saudável. Eu não como no RO também. Eu levo minha comida para a faculdade. Eu lancho, o meu lanche vai de casa também. Eu como uma vez ou outra na lanchonete, mas é um beiju, um café preto, algo do tipo que tá dentro do que eu posso comer, do que eu decidi que eu posso comer, né? E que o nutricionista também falou, lógico. Então eu comecei no dia 31 de janeiro, que foi o meu aniversário, né, com um acompanhamento com a Tu se nutróloga, deu de presente isso. a nutricionista e uma assessoria esportiva, que é a que eu participo hoje, que é a CTP3 do Gilson Pará, que tem um trabalho excelente com atletas e principalmente com a parte de triatlo e corrida, né? Triatlo que envolve corrida, natação e bike. E aí a minha vida começou a mudar, assim, uma mudança mais. Quando tu É, começaste a ver os primeiros resultados, aí tu é, foi se empolgando isso. mais. É sempre assim, né? Quando a gente vê que tá dando certo, a gente quer fazer mais, quer fazer mais. E aí eu comecei a dieta, assim, para mim sempre foi a parte mais difícil. Dieta, porque justamente como tu falou, o meu hábito alimentar era horrível, né? Eu chegava na escola com Coca-Cola, com fandangos. Eu chegava na escola com fandangos. Eu chamava a Ana Era. Paula pra comer Subway. E olha que Subway de todas essas era o menos pior, né? Então eu decidi mudar, né? Eu decidi mudar
E consegui ver, depois que eu comecei o acompanhamento com a nutróloga, eu segui exatamente tudo que ela disse, o que a nutricionista falou, fiz os treinos de forma programada, né, numa planilha, que é o que eu sigo, que é o que eu sigo até hoje. E eu consegui perder muito peso, consegui perder 19 quilos, né? Eu tava com 102 quilos e perdi 19 quilos. Hoje eu tô com 83 exatamente. Ao todo, até Ao, agora. ao todo foram 19 quilos. E aí eu não quero mais perder peso agora, eu quero ficar agora uma grande gostosa. É brincadeira. Mas eu consegui. O que eu tenho. E aí acabou que as pessoas, elas se identificam com algumas coisas, né? As pessoas que eu falo da rede social. E muita gente acompanhou, né? Tipo, eu ganhei muitos seguidores há uns um mês, mais ou menos, justamente pela foto que viralizou quando eu postei, né? E aí eu até brinco assim, gente, eu tenho haters, porque muita gente fala que foi cirurgia, e porque eu fiz uma cirurgia, olha. Quando tu ganhou teu primeiro Meu hater, Deus que tu do ficou céu, eu famoso. fiz uma cirurgia de apendicite. E aí, verdade. eu fiquei sem postar um período, que foi quando eu tava no hospital, e fiquei em casa sem fazer nada. E aí, e aí disseram que eu tinha feito uma lipo, essas coisas. Gente, eu até queria, tá? Mas eu não tenho o dinheiro pra fazer. E aí, algumas pessoas se inspiraram e acompanharam todo esse processo. Então é legal a gente ouvir e ver que as pessoas te olham e dizem, poxa, eu quero fazer porque o Joel conseguiu. Eu acho que isso também acaba sendo um motivador pra tu Com continuar, certeza, né? tem Porque tu não dia. pode decepcionar aquelas Meu pessoas. Deus, gente, isso é muito sério. Eu vou falar aqui pra vocês diretamente. Por favor, não me pressione. Mas é sério, tipo, gente, eu corro toda terça, quinta e sábado. Tem terças e quintas que eu não quero acordar. Hoje tu tá fazendo o quê, Joel? Assim, de atividade física, o que que tu faz? Hoje eu faço musculação. Eu não consigo acompanhar. Hoje eu faço musculação, faço uma planilha de corrida, com um acompanhamento 3 vezes lá. na semana. 3 vezes na semana, e quando tem alguma prova, aos domingos. E faço o fortalecimento, que é como se fossem exercícios voltados para fortalecer grupos musculares que a gente usa na corrida, que é essencial para quem corre. Né? Então eu faço atividade de domingo a domingo, eu não tenho esse dia de descanso, eu não tenho o dia do lixo, até porque meu corpo não é lixo para eu estar colocando lixo nele, né? Tá, Então não é cesta de lixo para eu estar colocando lixo nele, então eu não tenho o dia do lixo, eu não tenho o dia de descanso. Eu treino de domingo a domingo. O que acontece é uma carga de treino menor, tipo num domingo, num sábado, entendeu? Então eu coloquei isso na minha cabeça, porque assim, o que eu falo no Instagram? Quando eu falo, porque Ana Paula que me acompanha sabe que eu falo muita coisa no Instagram, de muita coisa. Então o que eu falo nesse sentido que eu tenho falado nos últimos tempos? Gente, não tem dia de lixo. Não tem o dia do lixo, isso é uma furada, porque o dia do lixo depois ele se torna 2. Agora vocês têm ideia do que é uma pessoa que convive há anos com a outra, sabendo que ela só comia lixo. E assim, exatamente. Em 3 meses ela falar que não tem o dia do lixo. Não né? tenho mais o dia do lixo. Não como mais besteira. Pode ser que isso acabe amanhã, mas não é o meu desejo também, Não, entendeu? eu acho que isso é uma... Então sem eu não volta. tenho dia de descanso. Descanso também é treino, mas assim, quando eu falo dia de descanso, não é ficar o dia inteiro sem fazer nada, não. Quando o domingo, o sábado, por exemplo, eu tenho o treininho ali básico que eles chamam de regenerativo, que é o descanso ativo. E as né? aulas de E as aulas dança, também, que acabam tendo sendo. cardiozinho, né? Então eu coloquei na minha mente, né, que eu precisava dessa disciplina, dessa constância. E aí quando a gente percebe que a constância, a disciplina acontecem, a gente consegue alcançar nossos objetivos, né? Eu tenho melhorado meus tempos na corrida. Cada prova que eu participo, os meus tempos têm sido melhores. E é uma briga comigo, não é uma briga com quem tá correndo do meu lado. Não tá competindo eu não com tô outra competindo pessoa. com ninguém, eu tô competindo com as vozes da minha cabeça que dizem que eu não tenho que acordar 4 horas da manhã para correr. Muita gente entendeu? acha que é impossível, né, Joel? Não, sem não é. remédio e sem cirurgia, Não é né? impossível. E era justamente o que eu ia te perguntar. O que foi essencial para ti? Então, foi dieta, treino e mente. Mente em primeiro lugar. A mente, né? E o que tu trabalhou de técnica para poder dar conta nos dias difíceis? Eu trabalhei a disciplina. Era a frase só vai? A frase só vai e a disciplina do balé clássico. Me trouxe essa constância. É por isso que eu te falei que a dança moldou toda a minha vida, porque
não tem dia bom, ruim para bailarino, né? Ou você faz, ou o professor te bate. Pelo menos na minha época era assim, hoje não pode ser mais. Mas era assim. Então, só vai e lá acontece. Quando a gente vai sem vontade, quando termina, a gente se sente tão vitorioso, gente. Não é palavra jogada ao vento, não. Eu tô falando para vocês do que eu tô vivendo no momento. Tem dia que eu não quero acordar 4h30, 4 horas, eu acordo 4 horas. Mudaste um né? padrão muito forte, já. Eu não quero acordar 4 horas. Ninguém quer acordar 4 horas, E tu gente. dorme Ninguém. que horas? Eu tenho dormido mais cedo. Durmo às 10, durmo às 9h30, às 11, né? Quando passa de 11, o meu corpo já pede pra eu dormir, porque ele sabe que ele vai ter que acordar, querendo ou não. Né? E aí até postei um vídeo, assim, que agora eu tenho feito uns vídeos motivacionais, né, na internet. Aí eu postei um vídeo, e que são 3 frases que eu anotei no meu caderno da faculdade, depois eu posso mostrar uma foto para vocês. São 3 palavras, são uma palavra e 2 frases. Evoluir, ter paz e não perder tempo, né? Então eu botei essas 3 palavras em locais que eu sempre vejo. Tá no meu caderno, que eu abro o caderno todo dia, porque eu também estudo ainda faço faculdade, gente. E aí eu mentalizo, né? Eu digo, eu tenho que evoluir, eu tenho que melhorar o tempo inteiro, eu não posso me acomodar. É por mim. É tudo por mim, só por mim. Primeiro só por mim. E aí eu tenho que ter paz, certo? Então eu não absorvo coisas que não me tragam paz. Por exemplo, o assunto do boi, né? O motivo de a gente ter sido convidado a sair do boi. Eu poderia ter criado uma grande confusão, mas eu quero ter paz. Então eu decidi... Inclusive, Joel, assim, voltando rapidinho nesse ponto, eu sei que a gente já tá no horário aqui no limite, mas tu teve medo de perder teu espaço, teu público, teus seguidores, que eram porque tu era uma representatividade muito grande, né, do boi anterior. E aí tu teve medo em algum momento de perder teu espaço? Não tive esse medo. Até porque as pessoas que conheceram a história todas nos apoiaram e reprovaram a atitude, né, da pessoa. Então não existiu, não houve essa possibilidade, né, da gente ter medo de perder, até porque eu não tenho medo dessas coisas assim. Eu acho que tu entendeu o que eu quis dizer. Eu não tenho medo de perder muita coisa na minha vida, né? Não. Então, então continuando. Então eu abstraí tudo que me tira paz. Então isso, né? te trouxe, além de tudo, te trouxe muito crescimento pessoal. Bastante. Eu sou outra pessoa. Em 2025, como eu te falei, eu nasci uma outra pessoa. Eu tenho uma outra mentalidade. E pra isso o Joel antigo teve que morrer. E morreu. Algumas coisas ainda vivem, né? Porque a gente não muda assim também. Mas, digamos, de 100%, eu sou 70% uma pessoa melhor. Ontem uma senhora bateu no meu carro. Uma batida bem, bem pesada, né? E eu falei, éguas, não acredito. Tava parado no sinal, só pra mostrar um pouco da minha evolução espiritual. Eu tava parado no sinal. Olha como eu sou uma pessoa ótima. Uma senhora bateu no carro, eu falei, não acredito, gente. Hoje, porque carro hoje em dia é uma necessidade que se a gente ficar um dia sem, a gente não consegue fazer nada. Sim. Ainda mais eu na minha vida. Eu falei, não acredito, vou ter que ficar sem carro na oficina. Aí eu desci e vi, a moça estava simplesmente em pânico, tremendo, chorando. Não aconteceu nada com o meu carro, o dela simplesmente caiu toda a frente. Mas aí fica mais fácil ter paz. Caiu toda a frente, só arranhou assim, né? E aí eu falei, não, eu não vou brigar com essa senhora. Ela desceu do carro, eu dei um abraço nela, e eu disse, não, tá tudo bem, a senhora pode ir, não teve nenhum problema com o carro, fique tranquila. Então eu percebi ali depois, não no momento, mas depois que eu me tornei uma pessoa melhor. Porque eu poderia ter feito um barraco, eu poderia dizer, senhora, preste atenção, o que a senhora estava fazendo? Estava no celular, estava desligada? Sim. Mas não. Mas hoje isso ficou pequeno na tua vida, porque tu tá fazendo coisas tão grandiosas. E eu acredito que se tivesse quebrado alguma coisa, eu acredito, não sei dizer, porque às vezes a gente só sabe quando vive, eu acho que eu teria a mesma atitude, né? Então eu deixei ela seguir, porque eu acho que o prejuízo maior naquele momento foi o dela, não foi o meu.
Mas assim, depois eu analisei, digo, coisa eu consegui fazer uma coisa difícil. Eu não criei caso. Então, vem do ter paz, né? Tá escolhendo melhor tuas Isso, batalhas. exatamente. E a minha última frase que eu tenho anotado, que é evoluir, ter paz e não perder tempo. Então, eu não deixo para fazer amanhã o que eu posso fazer hoje, né? Eu decidi isso, que amanhã a gente não sabe, é incerto, né? Então, esse negócio, deixa para segunda-feira. E aí já deixa uma dica para vocês seguirem. Vou começar meu treino segunda-feira. Não, começa hoje, sexta. Ah, mas amanhã é sábado. Começa sábado. Ah, mas não Porque quero esse só meu negócio de cabelo. deixa pra segunda-feira. Segunda-feira acontece alguma coisa, você não consegue. Aí você deixa pra outra segunda-feira. Nunca vai, Então, né, Joel? nunca vai. E eu falo porque eu vivi isso. Não, eu deixo pra fazer em agosto. Ah, eu vou fazer em setembro. Aí setembro cirurgia. Aí eu digo, meu Deus do céu, parece que é uma coisa que acontece. Aí setembro não deu certo. Aí prova da faculdade, não consegui começar. Então, toda vez que a gente adia, né, alguma coisa, vai acontecer algo que a gente não vai conseguir fazer. Então, não tem esse negócio de deixar para depois. Faz amanhã, faz agora. Começa agora. Tipo agora, tô olhando o relógio agora, não tô fazendo nada. Faz agora. Hoje. Isso. Então, eu decidi fazer isso. Então, tem sido Foram as mantra. ferramentas, né? O mantra pra minha vida. Tem uma água lá, Tassi? O meu último banho foi agora. O mantra tem sido esse, evoluir. 6 horas. Evoluir, ter paz e não deixar para amanhã. Certo. Então, essas foram as ferramentas que tu usaste, né? Joel, assim, rapidamente, só pra gente finalizar, o amor pelos animais e a veterinária. Gente, surgiu assim, vou resumir rapidão. Eu sou formado em educação física, né? Por causa da dança, né? Me envolvi nesse mundo e num determinado momento da minha vida, eu comecei a ter o meu primeiro animal. E aí, do primeiro animal, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto. Chegou um momento que eu disse assim, cara, eu acho que eu vou fazer medicina veterinária. Só que eu não acreditava tanto assim, né? Porque a gente... são assuntos que... Da prova são assuntos que a gente viu lá no ensino médio. Então, eu fiz vestibular. Tive a bela surpresa de que meu nome estava na lista. Passei. Hoje eu tô no 7º período, falta apenas 2 anos para me formar. E aconteceu. E eu tenho um projeto social que alimenta animais de rua, Sim. o Amigos da Rua, sigam no Instagram. Ele é um projeto muito bonito, foi criado em 2021, esse ano ele vai fazer 4 anos. Né? Então, tudo isso me levou para a medicina veterinária. Né? E hoje eu tenho, além da dança, além da corrida, eu tenho a paixão pelos animais. Então, como eu falei no início, eu não gosto de ser definido só porque, Joel daquilo, Joel disso. Eu gosto de ter várias coisas que podem me definir como pessoa, como ser humano. Joel, se tu tivesse hoje, fosse o fim do mundo, acabou tudo, eu só tenho uma frase para deixar para as pessoas de ensinamento. Acabou tudo, nunca mais vai existir nada. É uma coisa que eu vou falar assim, isso é ouro, vocês estão pegando ouro em pó. O que você falaria para os nossos seguidores como última frase de inspiração? Gente, a tua marca no mundo. Gente, eu tenho vivido isso. Eu acabei de falar, inclusive. Não deixem para fazer amanhã o que vocês podem fazer hoje. Amanhã a gente pode nem estar mais aqui nesse plano, né? E nossos planos todos ficaram para trás. Então, façam agora, nesse minuto, agora mesmo. Quando vocês olharem esse vídeo, decidam fazer agora e não deixar para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Né? Isso aí eu tenho levado para minha vida, de verdade, e tem sido uma das coisas que tem mudado nesses quase 4 meses de decisão, de mudança, que tem mudado o meu estilo de vida. Verdade. Gente, foi uma conversa maravilhosa, muitos ensinamentos aqui com o Joel, é um querido, Fofa. Né? E a gente está muito feliz de ter aqui. Eu sei que hoje está todo mundo com o tempo atropelado, a gente vai correr agora que a gente vai dançar. Isso mesmo, né? Eu dei uma aula, porque a gente 6h30. vai fazer aula agora na Soraya Lira e a gente vai aproveitar para poder desestressar, colocar toda a carga da semana, desses dias, para voltar mais relaxada, porque cada vez que a gente vai ali, a gente
volta um pouco melhor. Então, é uma coisa que eu recomendo, não é, Joel? Isso. Dancem. Dancem, gente, também é bom. Dancem, dancem. Bom E demais. se for escolher um lugar para dançar, dancem na Soraya, dancem com a gente, porque vocês vão ver que não é só dança, é astral, é amizade, é união, é harmonia. É muito bom estar lá. Beijo, fiquem com Deus e obrigada. Até o próximo episódio. Ai, eu amei.